Boa tarde, pessoal. Bom dia, talvez. Professor Murilo aqui falando, tá? E como prometido, então, tô gravando esse material, gravando esse vídeo, né? Em que vamos realizar aí a leitura do material que eu preparei e enviei para vocês na semana passada. Leitura essa que tem por objetivo, então, ajudá-los, auxiliá-los e dar as condições para que vocês possam fazer as atividades que estão no diário de aprendizagem desse terceiro bimestre, tudo bem? Então essa gravação aqui a gente vai fazer a leitura desse material e também em algumas pausas a gente vai aí conversar, explicar um pouquinho melhor esse conteúdo de história que as atividades aí do diário de aprendizagem estão pedindo aí, tá certo, pessoal? Antes de mais nada, eu quero dizer que espero que todos estejam bem, todos vocês, todas as pessoas da família de vocês, e gravo esse vídeo num dia muito difícil, né, para todos nós, e que o país ele chega aí na casa dos 100 mil mortos pela Covid-19. Tá? É importante a gente não passar despercebido por isso, para que a gente não naturalize essas mortes, né, não banalize essas mortes, né? E a nossa humanidade vem muito disso, né? Quer dizer, embora numa hipótese que você não tenha tido contato com ninguém que teve a doença, ou não tenha tido contato com ninguém que tenha falecido pela doença, a nossa humanidade está na nossa capacidade de nos solidarizar, de nos sensibilizar perante a essa tragédia que está nos acometendo, né? Sobretudo porque essas mortes poderiam sim, né, terem sido evitadas, muitas delas, né? O que falta é política pública para isso, tá? Então isso é um assunto que provavelmente vai marcar a nossa trajetória, é um trauma coletivo, né? Um número desses, um número de mortes tão alto desses em 5 meses, a gente só viu isso na história em tempos de guerra, né? Então é um trauma coletivo que vai nos acompanhar a todos aí. Por isso a nossa solidariedade aí a todos os familiares que perderam aí entes queridos nessa tragédia da Covid, tá? Então vamos começar a leitura aqui juntos. Vamos lá. As atividades do diário de aprendizagem do terceiro bimestre tratam de um assunto muito importante, o iluminismo. Este material tem por objetivo apresentar as características desse fenômeno histórico ocorrido durante o século XVIII, que nos legou as noções de direitos que embasam o mundo contemporâneo, o mundo que nós vivemos. Para começar essa nossa conversa, pessoal, vamos trocar uma ideia aí sobre a seguinte frase. Aqui eu trago uma frase que nós já trabalhamos essa frase desde o período das nossas aulas presenciais e eu trago ela mais uma vez para a gente pensar sobre, tudo bem? A frase é: posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defendo até a morte o direito de você dizê-las. Uma frase aí atribuída a Voltaire, um filósofo francês do século XVIII. Essa frase, vocês se lembram, nós já conversamos sobre ela nas nossas aulas presenciais, falamos muito sobre ela, e nunca é demais falar sobre essa frase porque ela traz para a gente uma mensagem da noção de um direito fundamental da nossa humanidade hoje, né? Que é o direito da liberdade de expressão. Tudo bem? Então olha só, pessoal, a compreensão e o aprendizado exigem concentração e muita dedicação. Muitas vezes, não é possível compreendermos o sentido de uma frase apenas numa primeira leitura. É necessário relermos e pensarmos sobre. Portanto, releia a frase acima e se pergunte o que ela quer dizer. Aqui, pessoal, a importância da releitura. Tá? Muitos alunos, às vezes, se sentem muito mal porque leem uma determinada lição, uma determinada tarefa, e não compreendem na primeira leitura. E daí se sentem mal, falam, olha, professor, eu sou burro, eu não consigo entender. Não, tá? Qualquer pessoa, o estudo, pessoal, a aprendizagem, ela exige da gente concentração e esforço. E é super normal que para que a gente possa compreender um determinado assunto, nós tenhamos que reler ele, né? Eu mesmo, quando eu estou estudando, eu releio várias coisas
para que eu possa compreender melhor. Então vamos reler essa frase, né? Ela diz lá, aqui no balão azul, né? Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas eu defendo até a morte o direito de você dizê-las, tá? Então o que ele está falando? Que ele, de repente, a gente pode discordar da opinião de uma pessoa, de um colega, né? Temos opiniões diferentes sobre um determinado assunto, mas o fato de que uma outra pessoa tem uma opinião diferente da minha, não me dá o direito de calar aquela voz, de tentar impedir com que aquela pessoa diga aquilo que ela acha, dê a opinião dela, ainda que a opinião dela seja oposta à minha, certo? Então essa aí é a mensagem dessa frase, quer dizer, embora nós possamos discordar sobre determinado assunto, mas o fato de nós discordarmos não dá o direito de um tentar calar o outro, de um tentar proibir que o outro diga aquilo que pensa, diga aquilo que acha sobre um determinado assunto. Então aqui, pessoal, tem algumas perguntas aqui para a gente pensar sobre essa frase, né? Não são perguntas para vocês me responderem, tá? Não precisa responder no caderno, isso é para a gente pensar e para a gente estabelecer uma conversa aqui, né? Dessa maneira limitada que nós estamos agora. Então a primeira pergunta aí, né? Você concorda com a frase do autor? Por quê? Você concorda com essa noção que ele traz? Né? O que esse autor, o Voltaire, fala? Ele fala o seguinte, olha, embora as pessoas não tenham a mesma opinião sobre um determinado assunto, isso não dá o direito que elas tentem calar umas às outras, tentem impedir com que elas expressem a opinião delas, apesar de não concordarem. Então ele defende que todo mundo tem o direito de se expressar. Ele defende que todo mundo tem o direito de dar a opinião, de falar aquilo que pensa sobre um determinado assunto. Tem o direito de se posicionar. Ele fala que em nenhuma hipótese isso pode ser negado. Então você concorda com essa ideia dele? Por quê? O que você entende por liberdade de expressão? Né? Nós já falamos disso desde as nossas aulas presenciais, que essa frase ela trouxe para o mundo, no momento em que ela foi colocada, né, lá no século XVIII, a noção de liberdade de expressão, ou seja, um direito que todas as pessoas do mundo têm de ter a liberdade de se expressar, de expressar aquilo que pensa, de expressar aquilo que acha, de se posicionar em relação a todos os assuntos, na verdade. Então, essa é a liberdade de expressão. O que você compreende como sendo liberdade de expressão? Terceira perguntinha aí. Você já teve o seu direito de liberdade de expressão negado? Você já tentou dar uma opinião, se posicionar sobre alguma coisa e não darem a palavra a você? Não deixarem você se expressar, não deixarem você opinar? Você já se sentiu que teve a sua fala cortada, não teve o direito de se expressar? A outra pergunta. Você já negou o direito de expressão a alguém? Você já impediu uma outra pessoa de falar aquilo que ela pensa? De se posicionar, de se expressar? Né? Uma quarta pergunta, uma quinta, né, na verdade. Você acha que no mundo atual existe liberdade de expressão? Pense num exemplo aí. Olhando para o mundo, para tudo isso que está acontecendo no mundo, você acha que a liberdade de expressão no mundo de hoje, ela é um direito que vem sendo assegurado às pessoas? Ou muitas vezes as pessoas têm o seu direito de liberdade de expressão não permitido? Então aí vocês olhem para o mundo, o que está acontecendo, para a gente poder você ter esse olhar, né? Criar a sua opinião. E uma sexta pergunta. A liberdade de expressão deve ser um direito ilimitado? Você acha que deve existir limites para a liberdade de expressão? Quais? Então aqui, pessoal, também retomando uma conversa que nós já tínhamos desenvolvido aí no tempo das aulas presenciais. Ok, se a liberdade de expressão é um direito que todo cidadão, que toda cidadã tem, né? E eu até falei isso nas nossas aulas presenciais para vocês, quer dizer, nenhuma autoridade, seja ela qual for, tem o direito de tirar de vocês a liberdade de expressão que vocês têm. Nenhuma autoridade do planeta Terra pode calar a voz de vocês. Quer dizer, se a liberdade de expressão é um direito tão importante que todos nós temos hoje, esse direito de se expressar, na opinião de vocês, ele é ilimitado? Quer dizer, eu posso falar
o que eu bem entender, o que me der na telha, eu posso sair por aí falando ou escrevendo nas redes sociais para as pessoas, ou esse direito de liberdade de expressão, muito importante, ele também tem limites a serem observados, né? E quais seriam esses limites? Nós vemos que, muitas vezes, muitas pessoas, principalmente hoje em dia aí na internet, usam do seu direito à liberdade de expressão para fazer falas e discursos agressivos, discursos que agridem, né, pessoas ou grupos de pessoas, né? Muitas vezes discursos racistas, falas preconceituosas de todo tipo, né? Falas machistas, falas ofensivas, né? Falas aí homofóbicas, xenofóbicas, né? A gente tem visto muito isso, né? Pessoas, por exemplo, escrevendo nas redes sociais que a culpa dessa crise são dos chineses, né? Quer dizer, é um discurso de xenofobia, né? Um discurso preconceituoso contra um grupo de pessoas. Então, quando as pessoas usam a sua liberdade de expressão, que é um direito, para fazer falas preconceituosas, falas que agridem pessoas ou grupos de pessoas, aí nós não estamos mais no terreno da liberdade de expressão. Nós estamos no terreno do discurso do ódio. E discurso do ódio é uma coisa lamentável e é crime também. Então a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental da sociedade moderna, mas sim, ela tem e deve ser respeitados os limites. As pessoas não podem sair por aí falando aquilo que lhe dá na cabeça, né? Principalmente quando aquilo que você fala é um desrespeito a outra pessoa ou a outro grupo de pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. François-Marie Araud, conhecido como Voltaire, foi um escritor e filósofo francês que viveu no século XVIII. A frase acima, embora não tenha sido dita exatamente da forma como foi colocada, ela resume o pensamento que Voltaire elaborou durante a sua vida. Naquele momento, o século XVIII, a liberdade de expressão, ou seja, o direito que todo cidadão tem de expressar as suas ideias, era uma novidade e um ato revolucionário na Europa. Isso porque do século XV ao século XVIII, a Europa vivia sob uma ordem política e social chamada de Antigo Regime. Então, pessoal, essa noção hoje, nós que somos pessoas do século XXI, né? Vocês nasceram no século XXI, eu nasci um pouquinho antes, mas assim, o mundo que nós vivemos, né, eu e vocês, que nós dividimos a nossa existência, é um mundo em que a liberdade de expressão é um direito que está assegurado a todos nós, né? Às vezes não muito, mas assim, pelo menos existe o consenso de que a liberdade de expressão é um direito importantíssimo, é um direito fundamental. Nós vivemos nesse mundo, nós nascemos e crescemos num mundo que reconhece a liberdade de expressão como um direito que todo cidadão deve ter. Mas, quando Voltaire elaborou esse pensamento, né, que foi resumido naquela frase ali acima, na Europa aquilo não existia, né? A liberdade de expressão era uma coisa revolucionária, era uma novidade naquele momento, naquele mundo do século XVIII lá na Europa. Liberdade de expressão não existia, isso era uma novidade, portanto era um ato revolucionário, né? E por quê, pessoal? Porque lá na Europa, do século XV até o século XVIII, a Europa vivia sob uma determinada ordem política e social que foi chamada de Antigo Regime. Prestem atenção no nome, Antigo Regime, um regime que estava ultrapassado, ok? Vamos fazer a ideia aqui é fazer uma revisão, né? Ou para quem não sabe, ficar sabendo o que foi então esse Antigo Regime. Como que estava organizada a Europa lá do século XV até o século XVIII, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Na Europa, durante os séculos XV a XVIII, perdurou o que ficou conhecido como Antigo Regime. O Antigo Regime expressava a organização sociopolítica dos Estados nacionais que se formaram com o declínio do feudalismo. Essa organização pode ser compreendida nos seus seguintes aspectos. Tá? Então, o Antigo Regime é um nome que é dado para a forma como a Europa estava organizada dos séculos XV ao século XVIII. Organizada nos seus vários sentidos, na política, na economia, na sociedade, e a gente vai ver um pouquinho como que era então
o que significava esse antigo regime na prática, tá bom? Na política. Na sua configuração política, o antigo regime é marcado pelo absolutismo. Absolutismo foi a forma predominante de governo, onde os estados nacionais eram governados por um monarca que tinha um poder absoluto. Isso quer dizer que ele concentrava os poderes e, além de governar, definia questões de justiça e comandava o exército. Não havia, como hoje, uma divisão e separação de poderes. Além disso, o seu cargo era considerado de origem divina e o território dos estados era considerado como seus domínios. Então, pessoal, na Europa, por volta do século XIV, ali, a Europa não existia os estados nacionais, né? O que existia era o feudalismo. O feudalismo era um regime político muito descentralizado, ou seja, não havia essa noção que nós temos hoje de um estado, né? O que tinham eram feudos. Cada feudo era uma organização própria, tá? Não havia uma centralização de poder. No período anterior aí ao antigo regime, esses feudos foram se concentrando e formando aquilo que a gente vai conhecer como Estado Nacional. Tá? É aí que vão surgir os Estados Nacionais. O que é o Estado Nacional? O Estado Nacional vai ser, então, a formação dos Estados-nações lá na Europa do século XV. É aí que vai surgir Portugal, que surge um pouquinho antes, na verdade, né? Vai surgir a Inglaterra, vai surgir a França, vai surgir a Espanha, tá? Ou seja, a formação dos estados começa a acontecer aí. E do ponto de vista político, essa formação dos estados nacionais, ela era administrada, né, pelo regime absolutista. Então prestem atenção na palavra absolutismo, absolutista, a palavra absoluto, né? Isso quer dizer o seguinte, que nesse momento quem governava os estados nacionais era um monarca, um rei, né? E que ele tinha poderes absolutos. Ele tinha todos os poderes concentrados na sua pessoa, na sua figura. Não havia como hoje tem, por exemplo, uma divisão de poderes, né? O presidente da República, ele não pode tudo, né? Porque ele tem que dividir o poder político com outros poderes, como o Congresso Nacional, que também não pode tudo, o Judiciário, que também não pode tudo. Hoje há uma divisão de poderes. Naquele momento não havia. O monarca, ele concentrava na sua figura todos os poderes. Por isso que é um absolutismo. Tá bom? Além disso, aí, como eu disse, né, o cargo dele ele era considerado de origem divina, né, como um enviado de Deus, uma pessoa que estava ali representando a igreja. Tá? E os territórios nacionais, então, eram todos considerados como seus domínios. Não havia nesse mundo a ideia da coisa pública. Tá? Não havia isso. Hoje, por exemplo, se reconhece que um país ele é um território público dos cidadãos, né? E os políticos são representantes dos cidadãos. Naquele mundo do antigo regime, não. Os territórios dos estados nacionais eram considerados como domínios do monarca. Ok? Por isso que no mundo do antigo regime não havia cidadão, não havia cidadania, havia súdito. O súdito é aquele morador que vive ali dentro desse estado-nação, né, desse estado nacional, e ele não tem direitos próprios. Veja que a palavra súdito, né? O súdito, ele tá sempre para alguém. Ele é súdito de quem? Ele é súdito daquele monarca que governa aquele estado-nação. Tudo bem? Do ponto de vista da economia, então, vamos ver como que funcionava a economia nesse mundo do antigo regime. A política econômica do antigo regime ficou conhecida como mercantilismo. O mercantilismo era uma política protecionista, ou seja, sua característica principal era a intervenção do Estado na economia. O objetivo do mercantilismo era a acumulação de capitais dentro do Estado nacional. O Estado intervinha com o objetivo de promover a entrada de metais preciosos dentro do Estado. Essa política visava fortalecer e desenvolver a burguesia interna, que era uma classe de grandes comerciantes, que ajudava a sustentar o absolutismo. Algumas características do mercantilismo. Então aqui, pessoal, a economia no antigo regime, ela estava organizada aí sobre uma política econômica que se chamava mercantilismo. Tá? Qual que era
essa sacada aí do mercantilismo? O mercantilismo, então, foi um sistema econômico do antigo regime. E ele consistia da seguinte forma, né? A principal característica dele era, então, a intervenção do Estado na economia, ou seja, o monarca, que tinha poder absoluto, era ele que comandava a economia também, porque ele tinha os poderes absolutos, tá? É claro que ele não fazia isso sozinho, né? Apesar dele ter o poder concentrado, ele não tinha como executar tudo isso sozinho. Então ele tinha uma aliança com uma grande classe de grandes comerciantes que estava se enriquecendo e se desenvolvendo na Europa naquele momento, que a gente vai chamar de burgueses, de burguesia. Uma grande classe de comerciantes que faziam comércios, tal, e vai ser nesse grupo, né, que vai ter uma aliança junto com o monarca e eles vão implantar essas políticas protecionistas. Protecionistas por quê? É o Estado que protege a economia. É o Estado que controla a economia, por isso protecionista. O objetivo do mercantilismo, então, galera, era a acumulação de capital dentro do Estado-nação. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte. Eu sou o monarca, eu tenho aqui diante de mim os meus domínios, né? Um Estado-nação. O que eu quero? Eu quero que o meu Estado-nação fique cada vez mais rico, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou me aliar com a classe de comerciantes e nós vamos fazer o comércio, né, de uma forma protecionista. O Estado ali protegendo esse comércio, controlando tudo. Se eu quero ficar mais rico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver formas de que entrem cada vez mais dentro desse Estado-nação, entre cada vez mais dentro do meu território, metais preciosos. Porque metais preciosos é a riqueza. Ouro, prata, diamante, etc. Né? Então o objetivo é acumular capital dentro do território do Estado-nação. E isso se faz como? Tentando aí promover a entrada de metais preciosos dentro desse Estado. Quanto mais metal precioso entrar dentro do meu Estado, mais rico eu vou estar. Tudo bem? Então vamos ver algumas características aí de como que eles conseguiam fazer isso, né? Primeira característica, né? O chamado metalismo. O que é o metalismo? É a riqueza de um país, ela se media pela quantidade de metais preciosos dentro das suas fronteiras, que é isso que eu acabei de falar. Obviamente, se eu quero que o meu Estado-nação fique cada vez mais rico, eu vou querer que entre dentro do meu território aqui cada vez mais metais preciosos. É o metalismo. B. A balança comercial favorável. Isso é um conceito que é usado ainda hoje em todas as economias. Tá? O que é a balança comercial favorável? O objetivo da balança comercial favorável era desenvolver políticas em que adentrassem no Estado mais metais preciosos do que saíssem. Para isso, a exportação deveria ser maior que a importação de produtos. Então tá, se para eu ficar rico, né, para o meu Estado ficar rico, eu preciso promover a entrada de metais preciosos dentro do meu território, como que eu vou fazer isso através do comércio? Eu vou fazer isso estimulando a exportação de produtos e tentando importar o menos possível. Por quê? O que é exportação? Exportação é quando você vende, um país vende um determinado produto para outro país. Ou seja, você está vendendo. Se você está vendendo algo para outro país, você vai receber. E você recebendo, isso vai acontecer o quê? Vai entrar mais metais preciosos para você. Então, quanto mais você exportar, mais metais preciosos, mais capitais vai entrar dentro do seu Estado-nação e mais rico esse Estado-nação vai ficar. Agora, se você começar a importar muito, o que é importar? Importar é comprar de outro país. Né? Se eu não tenho um determinado produto dentro do meu país, né? Sei lá, no mundo do antigo regime, eu não tenho enxada. Eu preciso comprar enxada de um outro Estado-nação. Eu vou ter que comprar deles, eu vou ter que pegar o meu dinheiro, o meu capital e mandar para eles em troca da enxada. Então daí os meus metais preciosos, o meu capital vai estar saindo do meu território e eu vou ficar mais pobre. Então o objetivo da balança comercial favorável é exportar mais do que importar. Vender mais para os outros do que comprar. Porque quanto mais eu vender, mais metal vai ter dentro do meu território e mais rico eu vou ficar. Tá bom? C. Terceira característica aqui. O chamado protecionismo. Para garantir a entrada de metais preciosos dentro do Estado Nacional, o Estado incentivava as exportações, observando uma série de medidas, como tarifas alfandegárias e estímulo às exportações. Por que protecionismo, então? Porque é o Estado que protege a economia.
Como que ele protege? Né? Digamos que esse monarca que tem o poder absoluto, ele quer impedir a importação, né, de produtos de outro país. Então, dentro do meu território nacional, eu sou monarca, as comerciantes aqui precisam comprar enxadas de outro estado nacional. Poxa, mas se eles ficarem comprando enxadas de outro estado nacional, eles vão ter que pagar por isso e cada vez mais o meu capital vai sair para outros estados-nações. Então, o que eu faço? Eu cobro tarifa, eu cobro uma tarifa alfandegária toda vez que alguém comprar alguma coisa de fora. Vai ficar mais caro comprar. Se vai ficar mais caro para comprar de outro país, porque eu estou cobrando imposto nessa transação, talvez fique mais barato de uma classe de comerciantes produzir as próprias enxadas aqui dentro. Ou seja, esse protecionismo é uma série de medidas através da cobrança de impostos que o monarca utilizava para diminuir a quantidade de importações e estimular que houvesse aí um desenvolvimento interno da produção de mercadorias e da exportação também, para que com o objetivo aí de enriquecer, de acumular capital, tudo bem? A terceira característica aí, o chamado colonialismo. Outra forma de acumular riquezas ao Estado Nacional foi a colonização de territórios, como nas Américas, em que toda a produção realizada nos territórios colonizados era revendida no mercado europeu, garantindo assim uma acumulação de capitais dentro do Estado Nacional. Além disso, a garantia de um mercado consumidor para os produtos manufaturados desses Estados nacionais. Então, o colonialismo foi esse fenômeno histórico, né, onde os Estados nacionais europeus se expandiram para outras regiões do globo, do planeta Terra, como nas Américas. Né? E o nosso caso aqui, o Brasil, é um exemplo disso. Né? Os portugueses chegaram aqui, já havia uma sociedade estabelecida aqui, várias sociedades, as sociedades indígenas, mas eles falaram, não, aqui nós descobrimos, achamos, é nosso, vamos tomar esse território para a gente, e a gente produz aqui cana-de-açúcar em larga escala, a gente produz muita cana-de-açúcar nesse território, e a gente vai vender esse produto no mercado europeu, e com esse dinheiro a gente vai ficar mais rico. O nosso Estado-nação vai ficar cada vez mais rico, porque a gente vai usar da produção agrícola na colônia para enriquecer a metrópole, para enriquecer o Estado nacional europeu que estava fazendo a colonização. Ok? Então aí mais uma forma aí de enriquecer os Estados nacionais europeus. E aí que a colonização, como no nosso caso aqui no Brasil, que serviu para quê? Para a exploração dos recursos naturais deste território para enriquecer Portugal. Simples assim. Vamos ver como que estava então, pessoal, a questão social no Antigo Regime. Como viviam as pessoas nesse mundo do Antigo Regime, do século XV até o século XVIII, lá na Europa? A sociedade do Antigo Regime era estamental, isto é, dividida em estamentos, como se fossem faixas que categorizavam as pessoas em lugares fixos. A palavra estamento traz a ideia de um lugar fixo, sem, portanto, muitas possibilidades de ascensão social. Não havia aqui a ideia de cidadania que nós temos hoje, em que se pretende que todos sejam iguais perante a lei. Então, pessoal, a sociedade do Antigo Regime, ela era estamental. Né? Estamento é uma palavra que quer dizer que a pessoa ocupa um determinado lugar naquela sociedade, um lugar fixo. Estamental, a pessoa ela está fixada naquele local. Tá bom? Então, ali a ideia era a seguinte: como o monarca absolutista, né, ele era reconhecido como alguém enviado por Deus, tudo naquela sociedade do Antigo Regime era justificado, era legitimado como sendo da vontade divina. Por isso a Igreja Católica era uma grande parceira dos monarcas absolutistas. Tá? Então é um mundo em que toda aquela ordem de coisas, todo aquele estado de coisas, ele era naturalizado e justificado como se fosse da vontade de Deus. Não havia aqui, então, pessoal, a ideia de cidadania. O que é a ideia de cidadania? Hoje, no mundo que nós vivemos, hoje, no século XXI, no século XX, há a ideia de que somos cidadãos. O que é ser um cidadão?
Ser um cidadão é ser um sujeito de direitos. Nós somos portadores de direitos. Tá? Nesse mundo do antigo regime, isso não existia. O que existia eram súditos. O súdito, ele é um submisso ao monarca. Pronto. Ele não existe por si só. Né? Só existe um súdito se existir alguém a quem ele está servindo. Então não havia a ideia de cidadania, essa ideia de que todos são iguais perante a lei. Isso aí não existia, não é daquele mundo. Aquele mundo é o mundo dos lugares fixos. Né? Então a sociedade do antigo regime, ela está dividida aí em 3 ordens. Deixa eu vir para baixo. Pera. A sociedade do antigo regime está dividida em 3 ordens, 3 estamentos ou 3 estados, como também era conhecido. Tá? No primeiro estado, no primeiro estamento ou na primeira ordem, né, que é o topo da pirâmide, olha lá a pirâmide, o topo da pirâmide, quem está? Está o monarca. Né? O monarca que era considerado como de origem divina. Alguns também colocam o clero ali junto no primeiro estado. Mas ali é o topo da pirâmide, né? É quem tem mais poder, o monarca. Ele era considerado de origem divina. No segundo estado, ou no segundo estamento, ou na segunda ordem, tanto faz, estão quem? O clero e a nobreza. Né? Que é uma camada ali que está intermediária nessa pirâmide e que possui privilégios. Que privilégios? Privilégios de não trabalhar, privilégios de não pagar nenhum imposto. Né? Eles não faziam nada. A nobreza. Né? Eles viviam de títulos. É o conde, é o barão, é o visconde, é a marquesa, é o duque. Né? É uma sociedade de privilégios, é uma sociedade de status social. Não trabalhar era considerado algo nobre nesse mundo. Né? O trabalho era visto como algo inferior. Né? O não trabalho, né? A ociosidade era vista como algo extremamente privilégio, de só quem tem o privilégio de não trabalhar, que isso era reconhecido na sociedade como um valor, como algo bom, como que aqueles que não trabalham como se fossem pessoas melhores, né? A nobreza. E eles não pagavam imposto nenhum, tá? E o terceiro estado, quem que é o terceiro estado? Todo o resto. Então o terceiro estado, ele tem aí no terceiro estado, na terceira ordem, né? Os que trabalham. Todo mundo que sustentava esse antigo regime, essa estrutura toda. Quem trabalhava de fato. E aí, galera, você tem um grupo muito grande de pessoas, né? Porque você tem desde o camponês, que trabalha lá de sol a sol, e você tem também aqueles grandes comerciantes que eu falei para vocês, que tinham até uma aliança com o rei, né? Os grandes comerciantes, a burguesia, que eram riquíssimos. Eles eram muito ricos e estavam ficando cada vez mais ricos, porque eram esses comerciantes que desenvolviam aquela política mercantilista lá, dos metais preciosos, da colonização. Então os caras eram muito ricos, mas no mundo do antigo regime, eles não tinham prestígio social. Eles ocupavam a terceira camada da pirâmide. Eles estavam junto com o camponês, com o peão de obra. Tá? E que trabalhavam, pagavam impostos e sustentavam, né, a nobreza, sustentavam o clero, sustentavam a corte. Eles que sustentavam, que bancavam tudo isso daí. Só que eles não tinham prestígio social. A burguesia não tinha prestígio social, eram considerados seres inferiores, porque trabalhavam. E o povão, muito menos, né? Era também aí que sustentava tudo isso daí. Essa ordem das coisas, esse estado de coisas, era considerado como algo natural, como algo da vontade divina, da vontade de Deus. A própria igreja criava discursos para justificar essa ordem de coisas. Então, o fato, por exemplo, de que a nobreza não trabalhava, não pagava imposto e vivia às custas do terceiro estado, dos camponeses, dos burgueses, isso era visto não como uma injustiça. Entende? Isso era visto como da vontade divina. Então, a desigualdade social, a desigualdade econômica aqui nesse mundo do antigo regime, ela era naturalizada, ninguém questionava, ela era justificada como sendo da vontade de Deus. Então a noção de mundo deles era a seguinte: olha, eu nasci camponês, é da vontade de Deus. Se eu vou ter que passar minha vida inteira trabalhando para sustentar uma classe de nobres, uma classe do clero e a monarquia que não fazem nada, não produzem nada, não pagam imposto, e tem prestígio social, isso é da vontade de Deus. O meu papel nesse mundo é trabalhar para servi-los.
Então, a igreja elaborava também, né, esses discursos que procuravam justificar e naturalizar a desigualdade. Então, por exemplo, o primeiro estado, eles eram, pela igreja, eles eram aqueles que oram, os que têm a função de orar pela sociedade. É a missão deles no mundo. O segundo estado, os que guerreiam. Porque quando tinha a guerra, quem iam eram os nobres, porque isso era visto como uma missão nobre, até porque eles não trabalhavam. E o terceiro estado eram vistos como aqueles que tinham que trabalhar, os que trabalham. Era eles, era da função deles sustentar aquilo tudo. Então, a desigualdade social aqui, ela era justificada e naturalizada pelo discurso da igreja, como se fosse algo divino. Tá bom? Não se questionava, então. O antigo regime representou o início do processo de ascensão da burguesia, classe de grandes comerciantes que se localizava dentro do terceiro estado. Foi a aliança da burguesia com os soberanos, né, os monarcas, os reis, que permitiu o crescimento de seus empreendimentos econômicos, conquistados pelas políticas mercantilistas. Eram os burgueses, esses comerciantes, que executavam aquela política mercantilista e se enriqueciam cada vez mais. Cada vez mais essa classe aí estava se enriquecendo. Essas políticas demarcaram o início do sistema capitalista que nós vivemos até hoje. Mas essa primeira fase ela era chamada de capitalismo comercial, porque a grande atividade da burguesia era uma atividade comercial. Então, capitalismo comercial. Quando a burguesia estava com um grande poder econômico, ela empreendeu uma série de revoluções para conquistar agora o poder político. Então, pessoal, nesse momento do capitalismo comercial, do antigo regime, essa aliança do rei com a burguesia, né, ela foi deixando esses burgueses, essa classe de comerciantes, cada vez mais ricos, e eles foram tendo um poder econômico cada vez mais influente nesse mundo do antigo regime. Só que havia uma questão. Nesse mundo do antigo regime, nessa sociedade de privilégios, a burguesia ela não tinha prestígio social. Vejam que ela estava lá no terceiro estado junto com todo o resto do povão. A burguesia achava, a nobreza achava a burguesia uma classe inferior. Só que era a burguesia que estava sustentando tudo aquilo. Então começou a haver uma série de conflitos, né? Por quê? A burguesia que tinha o poder econômico queria agora o poder político. Ela queria construir uma sociedade com os seus valores, em que o trabalho fosse um valor, e não que o trabalho fosse visto como algo desprezível. Então essa tensão, né, vai levar a uma série de revoluções que busca aí colocar a burguesia no poder, que busca fazer com que a burguesia construa um mundo à sua imagem e semelhança, com os seus valores. Mas agora, pessoal, a gente vai aí conversar sobre uma outra frase, mas em um outro vídeo, para esse aqui não ficar muito pesado.